Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de fazer um ponto prévio quanto a este assunto que nos deve merecer uma reflexão alargada de todos nós, que é esta questão, embora que simbólica, é muito importante. Nós temos aqui uma questão que são as altas clínicas. E, portanto, as pessoas merecem a atenção, merecem respostas, merecem uma diversificação deste âmbito de questões sociais. E, portanto, estar a qualificar este problema. Eu bem sei que tão novo não é o assunto como a sua designação, mas de altas problemáticas acho que não é algo que deve enobrecer a atividade parlamentar, bem como esta matéria em questão. Portanto, estas são altas clínicas, são questões, são problemas, mas referi-las como altas problemáticas não. As pessoas não são problemas e são o fim e a medida de toda a nossa ação política. E, portanto, naturalmente, eu gostava de referir que nós, sobre esta matéria, acho que temos aqui uma visão, do ponto de vista quer técnico, quer político, muito diferente de toda a oposição. E, naturalmente, isto não é um tema de suma importância. Aliás, este assunto das altas clínicas tem um alto teor de relacionamento, ou está amplamente relacionado, com o fenómeno demográfico que se vive de forma geral da Europa. E é importante que se faça aqui uma análise justa e alongada àquilo que tem sido o trabalho do Governo. Em 2015, já sob a liderança de Miguel Albuquerque, houve o desenvolvimento do Plano Regional do Envelhecimento Ativo. E esse Plano de Envelhecimento Ativo privilegiava o reforço das verbas para o apoio domiciliário aos idosos e aos cuidadores. E logo no primeiro ano de discussão, o Governo aumentou, ao contrário do que diz ali o Sr. Deputado Vítor Freitas, aumentou em cerca de 10% o número de ajudantes domiciliárias, incrementou em 8% o número de idosos a frequentar os centros de dia e os convívios e reforçou ainda em mais de 10% os apoios pecuniários à aquisição de medicamentos e ajudas técnicas. Portanto, há aqui uma preocupação e há o desenvolvimento de políticas concretas sobre o tema. Mas não se ficou por aí. Seguindo este plano, constituiu-se por despacho conjunto das Finanças, da Serias à altura e ainda da Secretaria Regional da Saúde, uma comissão que servia para estudar esta questão de forma mais alargada, com um escopo e um âmbito mais relacionado com aquilo que as diferentes respostas sociais podem permitir sobre este tema. E, portanto, essa comissão foi liderada pela doutora Inês Guerreiro, uma madeirense que nos deve orgulhar, uma especialista, a maior especialista na área no país. E, portanto, nós temos que pensar que, em função do contexto atual, da alteração dos costumes, hoje as famílias têm uma estrutura diferente. A proliferação não só de existirem mais idosos em função do número de jovens existentes, a incapacidade da renovação e também em fruto das opções das carreiras profissionais, as pessoas que têm filhos mais tarde constituem famílias mais pequenas e, em virtude de tudo isso, há uma alteração de costumes que, inevitavelmente, obriga a que as famílias tenham outras respostas ou outra dificuldade em responder a esta questão. E, portanto, nós temos que ter uma solução que garanta e desenvolva a estabilidade a todos os nossos idosos. E, portanto, naturalmente, quanto a este assunto, esta é a proposta do Partido Socialista, vai em contraciclo com todas as medidas que propõe no âmbito da gestão da saúde. E explico porquê. Porque nós estamos numa lógica de domicilização dos cuidados, de criar condições para que os doentes estejam nos seus contextos normais e naturais, que são em casa, e o Partido Socialista vem aqui falar do alargamento da capacidade e da criação e capacitação das infraestruturas. Ora bem, isso é contra até aquilo que o próprio Partido Socialista apresenta em outras áreas, nomeadamente da saúde, nomeadamente com as consultas. E, portanto, é importante nós percebermos que, quando se governa, tem que se ter uma visão sistemática e há uma opção. Se a opção é criar as infraestruturas, é uma coisa, e tudo bem, é respeitável. Outra opção, e é exatamente legítima, é a domicilização dos cuidados, que permita que os nossos idosos tenham a dignidade do idoso. Porque, se me permite a expressão, e eu tenho até muito apreço pelos senhores deputados que assinaram esta iniciativa, mas há aqui uma ideia, e que é revertida e que é alimentada pelo Partido Socialista, e peço desculpa pela expressão, de que o caminho é institucionalizar a torta e a direita. E isso não defende, desculpem, senhoras e senhores deputados, não defende a dignidade dos nossos idosos. E, portanto, nós, em função de tudo isto, podemos, não será estranho dizer que o posicionamento do Governo é exatamente de criar condições para manter os idosos nos seus contextos. E é exatamente por isso que
a política de saúde do Governo Regional relativamente aos idosos tem sido de tentar e procurar criar todas as condições para mantê-los no domicílio e, em função disso, prestar todas as condições àqueles que os acompanham para que não abandonem a sua vida ativa, mas possam também prestar cuidados aos seus familiares ou a pessoas que são próximas. E, nesse sentido, o Governo Regional desenvolveu um conjunto de instrumentos, nomeadamente o Manual de Articulação, com o intuito de mitigar as altas clínicas, providenciando sempre o possível regresso dos idosos ao domicílio, garantindo sempre que todos os cuidados e o conforto necessário às pessoas em situação de fragilidade física, mental e económica, por forma a apoiar os potenciais cuidadores, tendo com o intuito de promover a articulação entre a saúde e a segurança social, por forma a garantir uma atenção integrada e uma valorização do papel do idoso. Porque os idosos são pessoas de facto importantes no domínio da nossa sociedade, são quem transmite os conhecimentos, são muitas vezes o garante e a estabilidade das famílias e, portanto, têm que ter essa condição e esse privilégio. E, nesse sentido, esta política do Governo Regional baseia-se em 3 princípios fundamentais, que são a cooperação interinstitucional no planeamento das altas clínicas e em outros e em todos os níveis de saúde, quer seja hospitalar, quer seja de cuidados continuados, a harmonização dos instrumentos e dos procedimentos para a concretização da alta e também assegurar os procedimentos de qualidade e de continuidade dos cuidados. E, portanto, em função de tudo isto, importa referir que a rede regional de cuidados continuados, que será brevemente alargada e reforçado o número de camas para esta dimensão de cuidados no âmbito da saúde e de apoio social, pode dar respostas às situações de alta clínica e cujos idosos não consigam ou não reúnam as condições para regressarem ao seu domicílio. E, portanto, há aqui... Eu gostava de terminar a minha intervenção, ou não gostava de terminar a minha intervenção, sem referir aqui uma frase que me chocou, vindo de quem vem, do Presidente da 5ª Comissão. E a páginas tantas do diploma lê-se o seguinte: os cuidadores informais, quando existem, devem receber a formação e o treino de competências requerido para esta nobre e difícil papel. E, em caso de dúvida ou dificuldade, devem ter sempre a quem facilmente ocorrer. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Elvio Jesus, eu fiquei espantado com esta afirmação porque o senhor deputado parece desconhecer que há um decreto legislativo regional que institui o cuidador informal, mas que institui também na sua regulamentação a capacitação e o desenvolvimento e a formação da qualidade dos nossos cuidadores para salvaguardar a formação e salvaguardar os cuidados que prestam. Mas também me deu a sensação que o senhor deputado desconhecia que a Segurança Social, por exemplo, atribui 550 subsídios económicos para o apoio domiciliário que visam o pagamento de pessoa idónea para acompanhar o nosso idoso e, acima de tudo, garantir que a sua situação de saúde não fique debilitada por uma questão económica. E há pouco, já na sua intervenção, disse aqui que, e corrija-me se eu estiver enganado, que as famílias usam os idosos como fonte de rendimento para pagarem e utilizarem as suas reformas e deixam as pessoas despejadas nos hospitais. Senhor deputado, isto nem parece para um profissional de saúde que sabe que a reforma, sendo da Segurança Social, estando a pessoa numa alta clínica, fica diretamente, a reforma fica consignada aos serviços do hospital. Portanto, senhor deputado, eu não sei se foi lapso, mas não é certamente verdade aquilo que diz. Mas importa ainda referir que, neste âmbito, quer das portarias, quer do desenvolvimento das políticas de saúde, e neste caso das altas clínicas, há uma preocupação do cuidador informal em ter esta capacidade de responder aos serviços, promovendo a literacia em saúde, inclusivamente em questões, nomeadamente em matérias digitais. Portanto, senhor deputado, nós temos aqui, podemos ter, e é admissível que assim o seja, visões diferentes, mas há uma estratégia e há, de facto, uma concretização. Não passamos ou não somos aquele partido dos planos e das estratégias e dos planos, mas que depois não tem a concretização. E, portanto, para terminar, eu gostava ainda de dizer ao senhor deputado que conto com a colaboração do Partido Socialista para referirmos o desenvolvimento do orçamento, ou desenvolvermos o orçamento da Segurança Social Nacional a enviar para a região e, portanto, contemplar no orçamento da Segurança Social na Madeira o valor e o envelope financeiro suficiente para melhorarmos os cuidados da rede na região. Porque, como o senhor deputado saberá, até melhor do que eu, o orçamento da Segurança Social para a rede da Madeira é zero. E 50% de zero continua a ser zero. E, portanto, naturalmente, e apesar de existir a legislação nacional, em concreto o Decreto Legislativo 101/2006, de 27 de maio, que prevê a criação de uma rede de cuidados continuados e que é uma matéria nacional, mais uma vez, em termos concretos, e acredito que seja difícil às pessoas que nos acompanham perceberem isto, há
de forma deliberada, um investimento nulo por parte do Governo da República. E talvez o único desafio que deixo é exatamente esse, é que exerçam a magistratura de influência junto do Governo da República para que os nossos idosos sejam também contemplados no âmbito dessas verbas ao financiamento da nossa rede. Até porque, ao contrário do país, nós temos orgulho de dizer que na Madeira a nossa governação poderá ter problemas, poderá resolver esses problemas, mas que tem sempre o intuito e o foco de não deixar ninguém para trás. Eu não sei se os senhores podem dizer isso de onde governam, quer seja nos Açores, quer seja na República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer o seguinte, eu não estive cá na legislatura anterior, mas acho que a intervenção do Sr. Deputado Vítor Freitas responde exatamente àquilo que é a prática do PS, que é desvirtuar a realidade das questões. E o desvirtuar a realidade das questões uma questão é sabermos que há um problema. E a estratégia do Governo é criar as condições, consciencializar as famílias para que estas estejam no contexto familiar e que possam acolher os seus idosos. Coisas diferentes é vir a tirar palavras e projetos, até porque aquilo que nós defendemos não colide nem com o que o Sr. Vice-Presidente disse, nem com a intervenção do Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Assembleia, José Prado. Agora, a questão é que eu percebo que o Sr. Deputado Vítor Freitas está cá há muitos anos, talvez desde que eu nasci, portanto, confunde estas matérias, mas na prática o que é e não vale a pena divagar sobre isso. Os madeirenses bem sabem que eu os defendo.